Boa tarde, Mayra, boa tarde, Denis, boa tarde ao meu convidado. Daqui a pouquinho eu volto e eu vou mostrar ele para vocês, que é uma surpresa quem está comigo hoje. Eu queria agradecer a você, internauta, por você estar comigo todos os sábados. Gostaria de agradecer a semana passada, o programa Ao Vivo com Plateia, especial Dia dos Namorados. Aqueles que compareceram aqui no VIC, esteve presente, ficaram conosco por um determinado tempo. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos, tanto aqueles que esteve presente, como você, internauta, pela sua audiência. Vou aos meus patrocinadores, que são a Glória Marisa, minha personal stylist. O número é 1993181593. Amigas Moda Plus Size, que fica na Pascoal Ardito, ali no São Vítor, em Americana. O número é 3604-3810. O meu espaço terapêutico Viva, que é o meu consultório, fica na Praça dos Expedicionários, número 56A, no Vila Pavã, em Americana. O número é 992929054, que é o meu zap. Lá nós fazemos atendimento desde infantil até a gerontologia, que é a fase de idoso. Temos os atendimentos gestacional com casal, terapia com casal e terapia com grupos degenerativos com a Maria Isabel de Oliveira. Queria agradecer a Clés Beleza Feminina, que é a minha cabeleireira e a minha maquiadora. Ela fica na rua Natália Latarola, 171, no Vila Rica, aqui em Santa Bárbara. O número dela é 99776-4919. Consultório odontológico Doutora Andréia Macchione, que fica aqui no centro de Santa Bárbara. É rua Floriano Peixoto, 456, aqui no centro. O número é 3463-6765. E a Premium Seven Tour. Estamos entrando no mês de julho, um mês de férias. Você que é mamãe, ligam lá na Premium Seven Tour, reserve uma visita, veja um pacote que cabe no seu bolso, principalmente, e para a sua família. O número de lá é 3405-9001 ou 3405-8444. Fica na Rua Peru 636, em Santo Antônio, Americana, no edifício Win Office Tower. Como prometido, eu queria agradecer ao Marcelo de Oliveira pela presença. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Vou falar um pouco do currículo dele. Ele começou como soldado na infantaria no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, no Colégio Militar, chegando aqui em São Paulo, na cidade de Santa Bárbara, né, Marcelo? Se eu estiver errada, você me corrige. Na cidade 30 de anos. 30 anos, 30 não é anos. 20, é 30 anos. Ele chegando aqui no estado de São Paulo, ele veio diretamente para a nossa cidade de Santa Bárbara. O primeiro serviço dele aqui foi no SESI. Ele trabalhou no SESI por um certo tempo. Depois ele entrou na Guarda Municipal, onde ele concluiu o resto dos seus estudos. Eu vou falar para você que ele é filósofo, ele é psicopedagogo, ele fez psicologia analítica com ênfase em saúde mental e terapia psicanalítica. Falei certo? Seu currículo? Sim. Bom, o tema de hoje... Não, eu vou falar do evento que vocês estão curiosos para vir no próximo evento ao vivo. Então, eu já vou passar um pouco, não vou passar a data. Eu já vou falar que o Marcelo é o meu convidado para esse programa ao vivo. O tema vai ser violência doméstica. Vai ter um público maior somente para as mulheres, porém os homens ou o companheiro também estão convidados a participar.
Provavelmente vai ser no final de julho, né, Denis e Mayra? Provavelmente vai ser no final de julho, porque já estamos chegando no final de junho. Então, sempre nós deixa 30 dias para fazer essa programação. Quando eu conheci o Marcelo essa semana, o Marcelo contando que ele tem um projeto Anjo da Guarda da Mulher aqui em Santa Bárbara, eu já fiz o convite para ele participar do programa ao vivo e eu queria que ele falasse um pouco o que é o projeto Anjo da Guarda da Mulher e quais são os procedimentos, o trabalho que você faz com essas mulheres e quem é o público, quem são essas mulheres. Sim. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Denis, boa tarde, Mayara. O projeto ele consiste na própria Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha. Então, o projeto Anjo da Guarda da Mulher ele consiste na seguinte situação. Nós temos um local apropriado onde aquela mulher que foi vítima de violência, que é feito o primeiro atendimento, vou explanar bem superficialmente para a gente entrar no assunto posteriormente, né? E essa mulher, essa vítima, ela fica cadastrada na guarda, onde ela recebe uma senha, um número, onde o agressor a violar a medida protetiva, o qual ela já possa estar em mãos, ela liga para a guarda e de antemão a guarda já vai fazer o atendimento, lembrando que hoje já foi colocado dentro na própria Lei Maria da Penha, que a violação da medida protetiva agora é crime. E cabe só ao juiz arbitrar a fiança. Então é flagrante e aí esse violador já é preso. E a gente faz todo esse atendimento, esse acompanhamento das vítimas, né, para que a gente possa dar, no caso, mínimo de suporte de segurança a essa mulher até que ela volte ao seu convívio social. Ela não é retirada da residência, ela mantém na residência dela e fazendo o trabalho com vocês no projeto. Olha, depende muito da situação. Há situações, depois que a mulher tem a medida protetiva, aí sim ela vai para uma casa-abrigo. Então, eu conheci esse projeto na terça-feira, Marcelo? Terça-feira. Eu conheci esse projeto na terça-feira, conversando com o Marcelo, e convidei ele para participar do programa ao vivo. No programa ao vivo, vamos conversar mais, vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Porque hoje o tema é o moradores de rua. Eu vou falar um pouco do moradores de rua, depois eu vou voltar para o Marcelo. Por quê? Porque o Marcelo também faz um trabalho aqui em Santa Bárbara voltado para os moradores de rua. O que eu vou falar para vocês sobre o tema? Por que eu escolhi o tema? E vou conversar com vocês, internauta, e os que estão aqui presentes, um pouco. O que me levou a escolher esse tema? Primeiro, eu sou uma psicóloga clínica, mas acima de ser uma psicóloga, eu tenho uma ênfase. A minha ênfase é em psicologia social. E entramos no mês de junho com muito frio, uma época que está muito frio, uma seca, aquela alergia. E para aumentar a situação, há queimadas próximas às nossas residências, próximas aos nossos bairros, próximas à nossa cidade. Que, como todos conhecem, aqui é uma região que trabalham com cana, com açúcar, com álcool. Então, há muitas queimadas. Por que eu escolhi moradores de rua? Porque é uma época que eles abrangem mais. Na nossa cidade de Santa Bárbara, é difícil ver moradores de rua debaixo da Mar 15. Mas o Marcelo vai falar para vocês o porquê que é difícil ver, mas ainda existe. Não que não existe, existe. Mas é um pouco mais difícil de ver do que em Americana. Então eu vou voltar para Americana e vou falar um pouco de Americana. Por que quando eu anunciei ontem o tema moradores de rua, eu coloquei estigmatização, que é a visão que nós temos deles, desfiliação e
Desterritorialização. Por quê? São a reflexão sociológica públicas junto à população que vê as situações dos moradores de rua. Que, não entendi, Silvana. Vou repetir. Desfiliação e desterritorialização é a minha visão como pessoa, a visão política, a visão econômica que tem sobre os moradores de rua. Como assim? São as situações de vulnerabilidade. Como que nós, eu, Silvana, pessoa comum, vê os moradores de rua? Algumas pessoas passam despercebido. Ver os moradores de rua é comum, não sentem nada. Outros já sentem um emocional um pouco mais forte. Mexe pela situação de vulnerabilidade. É chuva, é frio, é lixo, é sujeira. E eu como Silvana, eu vou voltar em 2010. Vou voltar em 2010, que eu conheci uma pessoa no centro de Americana. Eu trabalhava ali no terminal, perto do Mercadão, todos conhecem, e eu conheci o Preá. Preá era um morador de rua. Em 2010, quando eu conheci ele tinha voltado para sua casa, porque ele tinha família e tem família ainda. Ele faleceu em 2015, mas ele ainda tem, a família dele existe em Americana. Eu conheci o Preá, porque eu ficava ali no terminal, trabalhava na MTU, ficava ali e o Preá sempre me via. A casa dele era debaixo daquela Marquinhos, eu não sei se é o viaduto do Quarto Centenário que chama, é aquele viaduto do Mercadão. E ele falava, vem tomar um café comigo. E eu do outro lado do terminal falava, não, eu estou trabalhando. Um dia eu resolvi dar a volta no Mercadão e fui conhecer a casa do Preá. Quando eu dei a volta e cheguei até abaixo da Marquinhos, eu conheci a casa do Preá. Ele me cumprimentou, falou, seja bem-vinda. Você quer um café? Eu falei, não. Você quer uma cachaça? Eu falei, não. Aí ele falou, toma cachaça porque a cachaça esquenta. Era nessa época. A cachaça me aquece, por isso que eu tomo muita cachaça. E o Preá, ele tinha uma companheira. Aí a companheira estava mexendo naqueles fogãozinhos, do jeito que vocês imaginam, feito de bloco. Porém, muito acolhedor os dois. Fiquei uns 10 minutos com ele e voltei para o meu trabalho. Então, assim, os moradores de rua é uma pessoa comum, como eu, como você. Basta você ter um olhar diferente, ter um gesto diferente. E aí, passando 4 anos depois, eu li no jornal que foi encontrado um morador de rua, morto debaixo de uma Marquinhos, com sinais de violência. Até hoje não se sabe que sinais, se foram agressão física que fizeram a ele ou se foi ele mesmo. Ele faleceu em 2015, saiu em jornais, saiu no EPTV, porque ele era um morador de rua muito acolhedor, muito querido. Ele tentava se aproximar das pessoas, era o que eu percebia no terminal. E as pessoas se afastavam dele, tinham medo dele. O estado vulnerável que ele se encontrava era o julgamento das pessoas por não se aproximar dele. Mas isso eu falo para você, o morador de rua, ele não é simplesmente um morador de rua, basta você olhar com os olhos diferentes. E agora eu vou pedir para o Marcelo falar do trabalho dele com os moradores de rua aqui na nossa cidade de Santa Bárbara. Complementando a sua história, Silvana, tem a minha, né, pessoal, que eu também, lá na cidade do Rio de Janeiro, eu morei nas ruas de lá. Muito novo. Eu fui para as ruas do Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Então, eu peguei muito essa questão invisibilidade das pessoas, das pessoas, né? Que passam e não tá te vendo. Ou então passam e pensam, vai pedir ajuda para mim. E não é isso, não é? E houve um fato interessante na minha vida. Teve dia 1º para o dia 2 de novembro, dia de finado, né? Véspera de finado.
Eu dormi de frente ao cemitério São João Batista em Botafogo, porque no outro dia eu iria vender vela, alguma coisa. E eu tinha jornal para me cobrir. Por mais calor que esteja, a madrugada ela esfria. Quando eu acordei, um morador do prédio onde eu estava dormindo, de frente ao cemitério, me cobriu com o tapete do carro dele. Isso me marcou muito como humanização. Aí você fica aquela, ainda tem gente que quer ajudar. O olhar tem que ser diferente. O olhar da população, principalmente da população que são aqueles que estão mais próximos do que a política. Que a política sabe que existe, mas não se aproxima. Eles mensuram a quantidade pelo papel, eles não conseguem conviver. E a pessoa do dia a dia não. Está ali próximo, vendo aquela situação. Então tem que ter um olhar humanizado, um olhar diferente. Sim. O que ocorria, né, nas ruas, o que eu trouxe para a minha vivência, é aquela situação que todo morador de rua é uma ameaça. Ó, fecha o vidro do seu carro, né, segura a sua bolsa. E não é bem isso. Convivendo com moradores de rua, são pessoas instruídas. Feliz, né? Felizmente, é até melhor do que aquela pessoa que na sua ignorância social esquece o seu semelhante. Isso aí eu aprendi muito quando eu estava nas ruas, né, do Rio de Janeiro, e agora trabalhando com promoção social, né, junto com moradores de ruas, o qual eu sou coordenador do Comitê de Cidadania, e fazemos esse trabalho justamente para tentar resgatar a dignidade. Você já não vê, são pessoas instruídas até em questões escolares. São. Eu consigo falar que são, e por causa do conhecimento que eu tive com o PREA. Lá ele tinha, debaixo da Marquinhos, ele tinha livros, ele lia a Bíblia, era um ser humano, uma pessoa que tinha uma casa, que aquilo para ele era o lar dele. Ele não via aquilo como rua, ele via como lar. Sim. Só para conhecimento, né, até de quem está nos assistindo, em 2017 foi criado um decreto, né, 6.704, instaurando o Comitê de Cidadania em Santa Bárbara. O que consiste esse comitê? Para trabalhar justamente nas abordagens, tendo como foco a prioridade à cidadania desses moradores em situações de rua. E aí, onde aí de repente as pessoas perguntam, nossa, está inventando, né? Vamos falar assim, aquelas pessoas que não querem se sensibilizar. Está inventando, né? Santa Bárbara tem outras prioridades. Eu já ouvi isso também. Sim, temos prioridade, mas não há prioridade maior do que a vida humana, penso eu. E esse decreto, ele não foi de fato inventado. Ele foi articulado com um decreto federal 6.117 de 2007, que é uma lei própria para moradores de rua. É uma lei onde vai falar, acima de tudo, do resgate, da dignidade, do respeito que aquela pessoa ali, em algum momento, teve e anseia em querer ter de novo. Então, é por isso que no começo da chamada foi falado que em Santa Bárbara é raro encontrar um morador de rua, mas existe. Mas não é tão exposto como nós passar de carro debaixo ali do viaduto de Americana. Os dois viadutos de Americana ali da avenida principal do terminal, Pinto Duarte, aquela rua, tem moradores de rua. Aqui em Santa Bárbara é difícil encontrar, mas existe, né, Marcelo? Sim, existe. Nós fazemos o seguinte, tem o Centro Pop, em Santa Bárbara, que é ali na Peregrino de Oliveira Lino, é muito bom, os funcionários se dedicam bastante. E o que acontece, o trabalho do Centro Pop? Nós fazemos abordagens
periodicamente, mas é abordagem social, não é abordagem intimidatória, não é abordagem com segmento, ó, vai embora para outra cidade. Pelo contrário. Normalmente o que a gente encontra no morador de rua, não tem documentação. O pessoal do Centro Pop conduz esse morador de rua para tirar o seu documento, é um RG, é a própria certidão de nascimento. E aí nós vamos fazer aquele trabalho social que eles estão carentes. E nós fazemos isso com a vontade de que aquilo floresça neles, que aquilo reacenda neles. Não é um trabalho fácil? Não é, porque quando você pega uma pessoa totalmente estigmatizada pela própria sociedade, né? Porque eu falo e retorno a falar para várias pessoas. Várias vezes eu recebi ligações direto no meu celular. Você pode vir aqui? Tem uma pessoa me ameaçando. Eu ia lá, chegava lá, era um morador de rua. Falava, senhora ou senhor, isso é porque ele está enfeiando o seu dia? Seu dia ficou feio, porque você abriu sua janela e deu de cara com o morador de rua. O que ele está te fazendo? Mas ele não pode ficar aqui na minha calçada. Não tem o que fazer. Essa minha calçada se torna até pejorativo e vergonhosa no sentido de que eles deixam aquele morador de rua tão invisível que eles falam como se não tivesse ninguém ao lado dele ouvindo. É o que dói. É você falar da pessoa e fingir que não está vendo, sendo que você está vendo. E isso dói muito. Não importa se é um morador de rua. O tema hoje é voltado para o morador de rua, mas não importa. Seja pessoa, seja em loja, seja em mercado, seja um garçom, seja quem for. Não direcione a pessoa como não existisse, porque o ser humano, ele existe. E as histórias são tantas, né? Nesse tempo que eu trabalhei ativamente no Centro Pop, né, na questão de tentar ajudar. Contava a minha história, que era um adendo a mais na vida dele, né? Porque eu contava a história, porque até então eu ficava no Centro Pop fardado e eles ficavam aquele medo. O medo de serem enxotados como um cachorro. Medo. De serem retaliados, né? Então, quando eu sentava com eles, trocava ideia, conversava, contava piada, eu sou um ser humano. A minha função, eu já sei qual é a minha função, mas a minha função principal como agente de segurança é justamente proteger os direitos de todas as pessoas, independente do seu fator financeiro e social. E aí gerava, assim, em alguns momentos, ligações para, de novo, falar, olha, tem uma pessoa aqui na rua, o que tem da pessoa ficar na rua? Fale para mim. E aí, quando eu citava, né, essa lei 6.117, em alguns momentos as pessoas, para tentar alavancar até mais problemática na situação, falavam da questão do alcoolismo. Hoje também nós temos uma lei dentro de Santa Bárbara para coibir o uso de álcool nas praças, principalmente ali na Praça Matriz. Mas aí quando a gente pega, é coibir e não proibir. São palavras bem distintas e com sintomas de situações bem diferentes. Aí eu pego o decreto 6.117, né, que fala justamente do álcool, política de álcool. Tem o decreto 7.053, que é da dignidade do morador de rua. E o 6.117 vai falar justamente para a gente trabalhar a forma do alcoolismo, que infelizmente, se não for 100, pelo menos 99% dos moradores de ruas, eles têm que criar um subterfúgio. Eu encontrei morador de rua com 2 corotinhos de bebida, ele falou, seu Vieira, por favor, é doído ficar na rua, dormir, eu tenho que pelo menos amortecer a minha pele. Não tem argumento contra isso. Não tem.
Ele é uma autoajuda que eles têm no momento, vamos dizer assim, o morador de rua. Aonde ele vai achar tipo uma pessoa para acolher. Sim, É o sim. álcool. O morador de rua, existe vícios de drogas? Existe, não vamos negar, né, Marcelo? Não existe. Existe, mas o álcool, ele é maior. Em situações de moradores de rua, o álcool ele é maior. Peraí, Marcelo, não te cortando, eu vou agradecer, tem internauta conosco. Às vezes tem pergunta ou para você ou para mim. Fique à vontade. Tá? Ó, o Magnaldo Lima dos Santos dá um joia. Agora fechou era não sei se era uma pergunta. Eu sei que o Marcelo falou assim: legal esse tema você está passando para a sociedade, para a população ter conhecimento. Era mais ou menos assim o seu comentário. Eu não estou conseguindo mais achar. E a Janaína Ferres, eu só estou conseguindo ver da Janaína Ferres para trás. Magnaldo Lima dos Santos. Mas teve um lá em cima que ele falou. Nem sempre, a Janaína Ferres, nem sempre o morador de rua é uma má pessoa. Às vezes foi a situação que levou a isso. Sim, eu conheço, né? Eu conheço pessoa em situação de rua que foi para o Pan-Americano, que é campeão mundial. E aí? Nas Olimpíadas encontramos bastante pessoas, jogadores que vieram dessa situação. Eu conversei, quando eu fui há 3 anos passado na Cracolândia, eu conversei com um engenheiro lá do Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu comecei a falar, ele falou de onde eu vim. Conheço de onde você veio, conversamos, batucamos. Então, gente, não dá para virar as costas. Não dá. A doutora Andréia Macchione está conosco. Ela fala, muito bom tema. Moradores de rua, assim como qualquer ser humano, deve ser tratado com respeito. Lucas Pires, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo aqui no Jeito de Ser. A Silvia Cruz manda uns coraçãozinhos para nós. Realmente é um assunto que tem que ser tratado com respeito, com dignidade, com um olhar diferente. Não tem como você trabalhar um tema como esse e não ter o olhar humanizado. Tirar aquele olhar crítico e pôr um olhar diferente em cima desse ser humano. Pode falar, Marcelo. Vejo, né? Vejo, existe, né? O morador de rua que por uma situação ou outra ele acaba caindo em delitos. Mas a lei nossa, pessoal, ela é bem clara, até numa questão de ressocialização, a partir do momento que a pessoa paga, né? A partir do momento que ela é punida, não há por que você estigmatizar aquela pessoa, porque o pagar maior que ela já está tendo é quando ela perde tudo a ponto de ir para as ruas. Então, às vezes a gente vê muito isso aí. Porque ele foi preso, tem passagem por isso, aquilo, outro. E aí? Só por causa disso, vamos estigmatizá-lo pelo resto da vida? Pelo resto da vida. Eu não posso ter, nem por isso eu vou querer ser estigmatizado. Qualquer um de nós podemos ter uma transgressão. E nem por isso nós temos que ser estigmatizados a vida inteira. E todos têm o direito a pedir desculpa e de receber o perdão. Sim. Todos. Eu costumo brincar com as pessoas. Você pega o caso mais recente aí, assim, recente no sentido de que houve uma comoção social dos Nardones. Hoje estão soltos, vivendo suas vidas, e ai de um de nós se o chamarmos de assassino. Porque a lei para eles foi tão clara, tão branda e tão esclarecedora que eles podem lhe processar se você o chamar de assassino. E foi uma perda, não vamos dizer assim, foi uma perda grande
para a família da Nardoni, mas foi uma dor muito grande para o país inteiro, porque se tratava de uma criança. Houve uma comoção social. Se trata de uma criança, esse caso que o Marcelo levantou, foi da Isabela Nardoni. Nós estamos falando do ato que aconteceu com aquela criança. Então, assim, o país se movimentou. Por quê? Porque é uma criança. Quando se trata de uma criança, é diferente. Porque a criança, nós, ser humano, já imagina, poxa, ela tinha toda a vida para frente. Como que pôde ser barrada? Então, assim, quem julga não é nós, não somos nós. Não. É isso que o Marcelo está querendo falar, que eles estão em processo de detenção, mas eles saem, né, Marcelo, da prisão, às vezes, em datas comemorativas, eles estão saindo. Já estão soltos, cumprindo a pena em liberdade. Vida. E só para relembrar quem está nos assistindo, né, se tiver o mínimo de curiosidade ou uma comoção mesmo, no sentido de humanização, o Decreto Federal 7.053 é um decreto federal próprio para ver situações de moradores de rua. Tem uma pergunta para você sobre os moradores de rua. Por favor. Marcelo, é o Magnaldo Lima dos Santos. Marcelo, muitos moradores de rua acabam fazendo uso de bebida alcoólica como subterfúgio face à solidão vivida diariamente. Isso é a fase deles da solidão vivida diariamente? Eu não vou falar nem a solidão, eu vou falar o descaso mesmo. A solidão, em algum momento, todos enfrentamos. Eu falo justamente do descaso, porque é muito doloroso para um ser humano ver o outro ali gozando o mínimo possível de sua vivência e ele se vê pior do que um cachorro. E o que dói mais, Marcelo, é que eles sentem esse desprezo no olhar do próximo. Sim. Isso é o que dói mais no morador de rua. É como eu falei para você. Você pega, normalmente a pessoa vê um morador de rua, esconde bolsa, né? Fecha vidro de carro, vira as costas. Aquela pessoa, às vezes, não quer nem pedir nada. Só quer ser visto, reconhecido e dar ou receber um bom dia. O que não é o caso de uma pequena, vou falar assim, uma pequena parte populacional, que ainda não enxerga o outro como seu semelhante. Bom, acho que o que eu, Silvana Lima e o Marcelo Vieira tinha para passar para vocês, internauta, conversando aqui junto com o Denis e com a Mayra, eles estão presentes. Eu acho que era isso. Vamos olhar com um olhar diferente. Vamos parar de apontar o dedo e julgar ou falar, tira daqui que eu não quero próximo de mim. Vamos começar a olhar para o próximo com um olhar mais humano. O que eu tinha para passar era isso, e eu queria que o Marcelo também falasse se era isso que ele tinha para passar, as leis que existem, que muitos não conhecem, que nem ele falou. Santa Bárbara tem coisa mais importante que mostra, sim, mas isso também é muito importante, porque é uma coisa visível, é uma coisa que vê, muitos se sentem incomodados. Então, existem leis que defendem eles também. E só lembrando, né, para quem está nos assistindo, né, essa lei, né, propriamente falando, a 6.704, não é uma lei para você, como já ouvi falar, de higienização, não, pelo contrário, é uma lei de cidadania. Nós temos que incutir nessa pessoa que está totalmente fragilizado, incutir de novo o direito de inserir de novo na sociedade. Para isso existe o Centro POP, que nós fazemos todo esse trabalho e estamos caminhando para que essa pessoa resgate a sua própria humanização interior, que eles se perdem. Eles se sentem piores, infelizmente, em algum momento, do que um animal. Infelizmente. Não por si próprio, mas pela própria população que assim o tratam. É verdade. Ótimo tema, Lourdes Brevillieri. Ivanilde Alves Ribeiro envia
emotions, com os corações. A Vera Lima, parabéns pelo programa, obrigada. O Marcelo vai estar presente comigo novamente com outros temas no programa Jeito de Ser, com Silvana Lima. O Marcelo é o convidado que vai estar ao vivo. Vamos falar de violência doméstica, mas se você tiver curiosidade de falar sobre outros assuntos, tanto comigo ou com o Marcelo, fique à vontade. Logo, logo, quando estiver mais próximo, vamos passar a data para vocês ficar sabendo o local, como que vai ser, igualzinho como foi o especial Dia dos Namorados. Porém, agora, antecipadamente, você já sabe o convidado, você já sabe o tema. Então, assim, eu já aliviei um pouco a barra de vocês. Quando eu estiver mais próximo, eu ou o Marcelo, nós falamos a data certinho para vocês. Bom, eu queria agradecer a todos. Boa tarde, Silvana, Ivanildes Ribeiro, boa tarde. E obrigado pela sua presença. Espero todos os sábados estar compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento que nós temos. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Marcelo. Você vai estar comigo com certeza em outras oportunidades, bem próximo, antes do programa ao vivo. Vamos conversar com mais temas diferentes. E que seja bem-vindo aqui no Jeito de Ser, comigo, Silvana Lima. Obrigado, quero agradecer o convite. E a minha parte, talvez, para alguns seja mais difícil, que é humanizar as pessoas. Muito agradecido mesmo por ter essa oportunidade de poder esclarecer um pouquinho, o pouco do nosso trabalho que fazemos diariamente, cotidianamente. Não, eu digo para mim mesmo e digo para o próximo. O que é feito, bem feito, e o que é lindo, e o que é bonito para o próximo, temos que passar para a população por meio de algum canal. Então, quando eu conheci o Marcelo, eu falei, não, ele vai participar comigo, vamos mostrar para as cidades que nos veem, que nos assistem, o que acontece. E muitos vão falar, nossa, ela não defendeu a Americana. Não é isso, aqui nós não estamos no julgamento de defesa. Com certeza a Americana tem, sim, politicamente algumas regras. Posso colocar só um adendo? Uhum. Temos sim um julgamento de defesa da humanidade. Então, do ser humano, do próximo. Do próximo. Mas se você estiver me assistindo e for de Americana e quiser vir aqui no programa, você também está convidado. Se você acha que aqui é um jogo de defesa, você também está convidado a vir participar do programa. Aí você vai sentir que aqui não é um julgamento, que aqui é apenas uma conversa de orientação e informação. Obrigado novamente, obrigado SB 24 Horas, obrigado Denis e Mayra e obrigado você, internauta, por participar comigo hoje. Beijo e até sábado que vem. Thank you.